Olá pessoal, bom dia a todos, bom dia com muito amor e alegria, tudo bem por aí? Eu espero que a sexta-feira de vocês esteja tão linda quanto a minha aqui. Bom, gente, eu tô passando primeiro porque eu acabei de tentar gravar uma micro live aqui pra vocês e não consegui salvar. Então eu tô passando pra lembrar, pra reforçar o que já foi falado, mas pra quem não assistiu poder assistir também. Então é o seguinte, na quarta-feira a gente teve uma live com a Gláucia, na qual a ideia era eu falar um pouquinho sobre a minha experiência, como eu trabalhei com o mundo dos eventos, um pouquinho sobre o que aconteceu nesse setor, enfim, ela é desse setor de eventos, né? O programa fala sobre isso. No entanto, nós tivemos vários contratempos. A live caiu 5 vezes, então a gente falou tanto de plano B na live que eu brinco que a gente foi até o plano F. E, enfim, por várias questões ela caiu, né? E a gente vai refazer essa live, mas ainda não tenho data. Então, quando eu tiver data, eu aviso vocês para todos saberem. A questão toda é que eu fiz uma série de enquetes no início da semana e perguntei a vocês sobre algumas coisas sobre a minha pessoa, porque é o que seria comentado na live, né? Eu me senti deixando vocês na mão. Então, eu tô aqui agora para falar, para dar essas respostas das enquetes que eu fiz. E para vocês conhecerem um pouquinho sobre minha pessoa, sobre a questão da minha formação, de onde eu venho, enfim. Bom, começando pelo começo, acho que era julho de 85, mais precisamente, a música não é aleatória, né? A referência à música não é aleatória, eu adoro a banda. Essa música em específico eu gosto muito. Mas eu sou do dia 15 de julho de 1985, tenho 36 anos. A quem respondeu aí 30, 32, 34, muito obrigada. Fiquei muito feliz por aparentar ser mais jovem, eu acho isso muito positivo. Não é a primeira vez que acontece, nem a segunda, mas no finalzinho aqui da live eu comento com vocês sobre esse assunto. A questão é que eu comecei a minha formação na área de cinema, então eu atuei eu comecei o curso de cinema em 2004. Aliás, 2003. E eu voltei. Olá, Carol, tudo bem? Eu acabei parando o curso por uma questão financeira e retornei o curso em 2006 em Floripa. Ambas as vezes foi em Florianópolis. Então, eu iniciei... linda. Eu iniciei dentro da área de cinema. Quando eu retorno para a cidade onde meus pais me criaram, que é Blumenau, eu inicio o curso de publicidade e propaganda. Esse eu vinha concluir no Rio Grande do Sul. Então eu tenho formação em cinema, publicidade e propaganda. E posteriormente, quando a gente resolveu abrir a empresa Neodecor, que é de produção de eventos, eu fiz um curso de eventos também. Então tenho as 3 formações. Para quem respondeu ali todas as alternativas, vocês acertaram. A minha carga de conteúdo, meu desenvolvimento se dá todo na área da comunicação. Então não é aleatório também que eu tenho essa flexibilidade em me comunicar, em falar, em conversar, enfim. Eu atuei dentro da publicidade, eu tive atuação tanto na parte de agências, quanto na parte de televisão. Conheci muito sobre a parte de organização de eventos de grandes feiras, atuei dentro do centro acadêmico, nas 2 instituições nas quais eu estudei. Então, eu acabei tendo uma carga de conhecimento muito ampla, muito interessante aí dentro da parte de produção de exposições, enfim, como curadoria e assim por diante. Então, eu acabei brincando em vários setores dentro da parte de comunicação, o que me rendeu uma experiência muito vasta, uma carga de conhecimento maravilhosa e a qual eu trago comigo dentro dos eventos, dentro de tudo que a gente faz na EBOS. E, sendo assim, eu entro no mundo dos eventos em 2012, eu comecei com uma... Olá, Marcinha, tudo bem, gente? Olá, Betina. Em 2012 eu comecei dentro da parte gráfica, atuei dentro da parte gráfica, e a Neodecor, ela surge inicialmente dentro de produção de convites, de lembrancinhas, enfim. Em um determinado momento a gente começou a exportar para a Europa, para a África, a gente exportou para a Argentina, a gente exportou para o Uruguai o material que a gente produzia, e a gente percebeu que a Neodecor ela podia expandir. Então é quando a gente começa dentro do setor de eventos propriamente dito. E aí o meu primeiro evento é o casamento da minha irmã. O que acontece? Minha irmã casou em 2013
Um lugar maravilhoso, uma chácara linda de viver, Mangala-Ecos, na região de Curitiba, em Campo Magro mais precisamente. Eles vieram se tornar parceiros nossos depois do casamento da Grace. Olá, Mari, tudo bem, minha flor? Então, o que acontece? O casamento da Grace, ele foi um divisor de águas e a gente se inspirou muito no que estava acontecendo na Europa e nos Estados Unidos. Então, quando a Grace veio com as ideias, e foram ideias incríveis, maravilhosas, mas elas tinham todas uma carga de decoração, uma carga, enfim, tudo era relacionado ao que estava acontecendo naquele momento na Europa e Estados Unidos. O que isso significa? Que a gente estava ferrado, porque no Brasil as pessoas não estavam olhando para o mundo dos eventos ainda com esse olhar. O que a gente fez no casamento da Grace? Tudo. Então a gente foi fabricar, foi confeccionar desde a toalha de mesa até a mesa de doces. A gente fez cortinas, a gente comprou tapete, tudo que você pode imaginar a gente fez, porque simplesmente a gente não conseguia ninguém que abraçasse o casamento na forma com que ela queria, né? Na forma com que a gente estava almejando ali. Então todo o cenário, que eu digo cenário, principalmente a parte da cerimônia, toda a parte da festa, tudo a gente produziu. Então toda a parte de papelaria, e a Grace ela deu mini kits de ressaca, que foi bem bacana de produzir. Oi, Ed, de novo. Enfim, então tinha muita coisa nesse casamento, ele foi muito bem planejado, e é bom lembrar que ele foi planejado com muita antecedência, e tinha muita gente trabalhando junto. Por mais que a gente não teve uma decoradora propriamente dito, nós tivemos sim uma pessoa que levou alguns móveis, ainda assim a gente precisou de estantes, enfim. Mas tudo para o casamento dela foi produzido, e quando eu falo tudo, eu incluo principalmente, sei lá, mesa de noivos a gente fez. Enfim, foram muitas coisas. Lógico que eu não fiz sozinha, né? Meus pais estavam junto, então a Grace falava ou mostrava a ideia do que ela queria, a gente ia produzir. O que acontece? Esse casamento da Grace, as pessoas gostaram tanto, se sentiram tão bem, porque ele foi feito numa chácara e a gente aproveitou esse cenário. Então a gente não levou nenhum elemento como, sei lá, um lustre de cristal num ambiente que não tem nada a ver. E então a gente foi tão perfeitinho, combinou tão bem, e quem quiser, o casamento está disponível, fotos do casamento estão disponíveis no Instagram da Neo Decor, fica aí a dica, que muitas pessoas vieram nos procurar por conta desse casamento. E quando a gente viu de 2013 para 2019, que foi o tempo que a gente realmente atuou, não que a gente não esteja produzindo casamentos agora, a gente está fazendo, mas num nível e num formato muito diferentes por conta da pandemia. Então, de 2013 a 2019, nós fizemos 250 casamentos. De 250 casamentos, a gente contabilizou mais ou menos, porque a gente não tem certeza, a gente não se perdeu nos números aí, cerca de 450 eventos. E nesses eventos incluem feiras de noivas que a gente produziu, que a gente organizou, inclui feiras nas quais a gente participou, como a Feira de Curitiba, esqueci o nome agora, gente, mas enfim. Então a gente produziu muita coisa também para empresas, então a gente fez para o Sebrae, Senac, Prefeitura de Florianópolis, enfim, várias coisas. Então, minha carga de experiência, ela se dá muito mais no mundo de casamentos do que necessariamente no mundo corporativo, apesar de eu ter sim um conhecimento dentro do mundo corporativo. Na parte de eventos. E isso se deu também, esse conhecimento se deu também dentro da parte, quando eu estudei publicidade e propaganda, eu acabei desenvolvendo muitos contatos e produzindo muitas feiras, produzindo muito material, porque eu acabei participando do centro acadêmico, das duas instituições que eu estudei. Então a gente acabava fazendo muitos eventos nesse setor, nesse perfil, né? E aí, isso me trouxe uma carga maravilhosa para trabalhar com os eventos dentro da Ebossa. A Ebossa surge em 2018, quando a gente percebeu que muitas coisas a gente não conseguia produzir dentro do setor de eventos, dentro da Neo Decor, porque eu sempre falo que há muitos problemas dentro do setor de casamentos, não com relação a quem produz, a quem organiza, não com relação a isso, mas principalmente com relação a quem casa. As mães costumam se intrometer demais nos casamentos dos seus filhos, e isso gera muitos problemas para quem está organizando, porque a partir do
momento que a pessoa ela não consegue impor a sua vontade e ela tem que aceitar o que a mãe está impondo, porque sim, sei lá, N possibilidades, mas a principal é porque os pais acabam bancando o casamento, você perde a sua identidade dentro do evento. Então a gente se deparou com uma situação na qual a gente não conseguia agradar a noiva e muito menos os pais ou as pessoas que estavam geralmente bancando aquele casamento. Quando a gente chega nesse ponto e a base principal da Enel Decor era a sustentabilidade, e a gente tem uma questão muito peculiar aí com relação às gerações, porque a maioria das gerações mais antigas, elas não sabem trabalhar com a sustentabilidade, ou elas não olham para a sustentabilidade com um olhar o qual eu acho importante. Apesar sim de eu estar generalizando, então tem pessoas e pessoas, há setores, né, há momentos e momentos, mas de uma forma geral, as pessoas veem a sustentabilidade como algo que pode deixar para depois. A gente já dentro da empresa via como uma necessidade. Então a gente trabalhava, por exemplo, com menos flores. Então, quando a gente conhece a indústria de flores, sabe como funciona, você fica muito assustado com o que rola lá dentro. E a gente acabava trazendo um número menor, uma quantidade menor de flores dentro da decoração. Isso não significa que não existiam detalhes. E aí é que a gente se baseava, como vim do cinema, eu sempre trazia esses detalhes. Então era muito comum pra gente ouvir no meio de um evento, e isso era muito gostoso, que aquele casamento parecia um casamento de novela, parecia um casamento de filme. Por quê? Porque ele era rico em detalhes. E esses detalhes, eles estavam de acordo com o ambiente onde eles estavam, onde estava acontecendo o evento. Então, se era uma praia, a gente levava elementos que remetiam ainda mais àquele cenário de praia, aquele cenário paradisíaco. Se era um campo, a gente assumia a identidade do campo. Então, a gente trazia elementos que complementavam aquela mensagem. Tudo era muito bem planejado, como, de novo, eu vim da parte de produção, de organização. Existiam inúmeras planilhas, quem trabalhou com a gente lembra disso. Então a gente fazia planilha de pré-produção, planilha do dia, planilhas posteriores ao evento. Tudo era muito bem organizado, orquestrado. Na live que a gente teve, num dos episódios aí com a Glaucia, eu comentei sobre isso. Mas resumo da ópera. Quando a gente se deparou com uma situação na qual a gente não conseguia trazer a sustentabilidade como um plano base para dentro do mundo dos eventos, a gente observou que havia uma necessidade de trazer uma certa educação para as pessoas com relação a esse setor, com relação à sustentabilidade. E aí a gente cria ou desenvolve todo o projeto da Ebossa. E a Ebossa, sim, ela existe como uma loja física, mas antes de tudo ela começou com um espaço virtual. Então, em 2018, a gente começou a organizar isso, e eu brinco que foram 9 meses, então foi uma gestação mesmo para essa filha Ebossa nascer, com toda essa bossa, com todo esse amor. E aí a gente começa a desenvolver toda a leitura que vem embasada na parte da comunicação, com relação tanto à parte física. Então a gente fazia o faro físico da loja mesmo, né? As cores, os elementos que a gente usa, a fonte de letra, enfim. E toda a parte que envolve os mini eventos ou os projetos, que eu costumo chamar de projetos. Então vocês vão ver aí dentro, por exemplo, do Spotify, a gente tem a Rádio Ebossa, onde tem todas as trilhas sonoras que vocês já conhecem da loja, mas paralelo a isso a gente tem os podcasts, e atualmente a gente está com o da Libera Libido, que é do programa disponível. A gente está com o Hora de Ninar, que foi o primeiro que surgiu com o Zulanon como parceiro. A gente está também com Lendas da Pindorama, que é um projeto incrível, com mulheres maravilhosas, e traz Olá, Henrique, bom dia. E esse projeto, ele traz são várias mulheres que participam, trazem os contos de lendas indígenas, elas fazem as interpretações e estão disponíveis na plataforma do Spotify no formato de podcast. Além disso, entram as lives, né? Antes da pandemia, a gente fazia pequenos encontros dentro do espaço da loja que tinha em Blumenau. Esses encontros eram conversas, tinham workshops, enfim, era bem vasto. E o intuito era sempre fazer essa troca e aproximar as pessoas. Porque a nossa ideia, e antes de falar sobre a ideia, mas quando a gente se depara com a pandemia, a gente cria junto com o Conrado também a primeira live, que eram os encontros poéticos, que já completou 1 ano, e na sequência a gente veio com o programa da Libera Libido, em parceria com o Henrique, inclusive, que acabou de entrar aí. E esses projetos todos, eles surgem justamente pela necessidade que eu acho que as pessoas precisam se comunicar mais,
E é por isso que eu falo que tudo que eu coloco no ar, tudo que eu trago pra cá, ele tem uma pesquisa, ele tem um embasamento anterior e tem muita organização. Eu sou muito chata com isso. Porque eu acho que o mundo dos eventos me proporcionou isso, me fez olhar para as coisas com um olhar de assim, se eu posso fazer, então eu vou fazer com qualidade, eu não vou fazer qualquer coisa. E aí, quando a e-bossa surge, eu sempre falo que é um conceito muito mais amplo do que a loja. Óbvio que a loja existe porque a gente precisa literalmente pagar as contas, né? Mas dentro de todo o material que a gente disponibiliza lá, é tudo relacionado à sustentabilidade. Ele é o pilar central da loja, a sustentabilidade. Então, vocês vão encontrar muito material de reaproveitamento, vocês vão encontrar muita coisa dentro do ambiente de natural, principalmente a parte de saboaria, de aromas e tal. E vocês vão encontrar muita coisa também de artesãos locais ou pequenos artesãos que na verdade são do Brasil inteiro, né? Então, agora eu falei um pouquinho da e-bossa. A e-bossa ela tem então 2 anos e meio, um pouquinho mais já. E aí eu acho que eu falei de tudo que tinha pra falar, gente. Se vocês tiverem dúvidas, perguntas, manda pra mim aqui que eu vou respondendo. A gente vai refazer a live com a Gláucia em breve, a gente não definiu data ainda, num outro formato, numa outra plataforma, porque o Instagram tá vacalhando com a gente. Eu espero que essa fique salva, pelo menos. Mas a questão toda é essa. E aí acho que o ponto de encerramento ele se dá na questão que eu estava falando da leitura do parecer jovem. Esse sentimento, né? Essa dor do parecer jovem, ela se dá porque as pessoas têm essa mania de desvalorizar você ou o seu trabalho pelo fato de você parecer jovem. Então, cuidado, gente. Não é porque eu pareço ter, sei lá, 30 anos, 20 e poucos, e não tem problema nenhum em eu ter 20 anos ou 30 e poucos, desde que eu tenha qualidade no que eu tô apresentando a vocês. Então, cuidado com o que vocês estão recebendo, vocês estão considerando maturidade e qualidade. Então, eu acho que tem muita... Oi, amore. Que bom saber que você gosta de me ouvir cedinho. Também adoro te ouvir. Bora fazer umas lives aí, Mari. Então, assim, a questão toda, ela se dá nisso. Qualidade não é necessariamente relacionado à maturidade ou tempo de experiência, mas o que a pessoa viveu, o que ela realmente trouxe daquilo, né? O quanto ela soube aproveitar daquela experiência também. Então, quando eu falo que aqui dentro desse espaço eu tô trazendo material e tal, é porque eu tenho uma carga de conhecimento. Eu podia estar fazendo isso antes, mas eu percebi agora e eu acho... Olá, Márcia, tudo bem? Minha sogra. Então, assim, o que eu percebi é que a gente tá com... E principalmente, e foi durante a pandemia, tá, galera, essa percepção. Tem muito material sendo jogado aí, tem muito material de péssima qualidade rolando. E a gente precisa ter um pouquinho de noção, né? Então, que mensagem eu quero transmitir? O que eu tô querendo falar? Vamos falar com qualidade. Porque você organizar as coisas e entregar esse material com qualidade... E aí, Meire, eu te amo. Você chegou agora, né? Ó, essa aí é a diva da qualidade, gente. A pessoa sabe fazer um negócio com... Foda. Aliás, ela tá participando do podcast do Lendas da Pindorama. Toda a parte de edição, todas as músicas, tudo essa diva Meire Kowalski. Conversem com ela, procurem ela pra tudo que vocês precisarem, que ela é foda. Então, assim, se você tá fazendo material, entrega com qualidade, independente do setor, independente do que você estiver fazendo. E isso é o que eu levo dentro da e-bossa. Se eu tô fazendo alguma coisa, eu tenho que pesquisar, eu tenho que saber o que eu tô fazendo, eu tenho que olhar para aquele material, para aquela situação e ir além. Porque eu acho que se é pra ser mais um, não vale nem a pena tentar, né? Bora fazer diferente? E aí eu deixo vocês com essa mensagem. Bora fazer o final de semana de vocês diferente também? Que tal sorrir um pouquinho, olhar pro sol, olhar pro céu? Eu sei que não deve estar muito bom, afinal de contas a gente tá no meio de uma pandemia, né, gente? Mas se a gente conseguir encontrar a beleza, a alegria, que eu falo sempre aqui, bom dia com alegria, nos pequenos detalhes, eu acho que é mais fácil da gente suportar todo esse peso, tudo que tá acontecendo no mundo de forma geral e pessoalmente com a gente, porque eu acho que isso já deixou bem claro, né? A pandemia conseguiu trabalhar muitas questões internas. Henrique, vamos lá. Existe um discurso que acontece entre pessoas que às vezes, quando a pessoa se sente diminuída e por algum motivo, a tendência é utilizar de diminutivos e categorizar. Por exemplo, peraí que ele vai me trazer o resto. Mas a gente pode trazer isso no Libera Libido, hein, Henrique? Gostei da brincadeira. O Henrique fazendo terapia ao vivo, vocês estão vendo? Chamar de menino ou menina,
você não viveu nessa época, todas essas falas é uma tentativa de diminuir. Henrique, você acabou de traduzir exatamente o que eu estava falando aqui. Isso eu me deparei demais quando eu trabalhei dentro do setor de casamentos, porque eu falei, acho que já comentei um pouquinho aqui, mas há uma grande... não sei se grave ou grande, gente, mas há uma leitura equivocada com relação às gerações, né? Então, quando você trabalha a dualidade, assim, quando você trabalha questões do que os seus pais sonhavam para um casamento e o que você sonha para o seu casamento, e tem que cuidar, porque às vezes a gente tá querendo fazer uma coisa, e a gente falou de desejo, né, Henrique? Lá numa das lives a gente conversou sobre isso, na última. Às vezes você projeta nos seus filhos o desejo que é seu. E o que pegava muito no mundo dos casamentos era exatamente isso. E a gente se deparava muito num jogo de cintura aí bonito. Por quê? Porque os pais queriam realizar os sonhos que eles não tiveram a capacidade de realizar na época que eles casaram. E isso se dá, gente, porque... principalmente, geralmente quando os pais se casam, um tempo mais atrás, o mundo dos eventos não tinha tantas possibilidades quanto tem agora. Então, assim, se você quiser colocar um pinguim, e eu fiz essa brincadeira com a Glaucia, se você quer botar um pinguim no seu casamento, você pode botar, porque você tem a possibilidade de ir atrás de um pinguim e colocar ou contratar, enfim. Óbvio que eu não ia fazer isso jamais. Aliás, me pediram pra botar borboletas e eu fui completamente contra, e a gente conseguiu tirar essa ideia maluca da cabeça da noiva. Então, assim, tudo se dava justamente por esse fato de os pais não conseguirem entender que o casamento não era deles. Eu falo pais de forma geral, porque daí temos do lado dos noivos e do lado das noivas. Então, quando eu me deparei com essa situação dentro do mundo dos eventos, e principalmente com a questão da sustentabilidade, porque é uma coisa que tá muito, assim... ela grita dentro de mim, a sustentabilidade. Então, quando eu vi que eu não conseguiria trazer a sustentabilidade dentro do âmbito que eu queria trazer para o mundo dos eventos, que eu estava batendo muito de frente com isso, foi quando surgiu a Ebossa. E aí ela surge com todos esses conceitos que vocês já ouviram, que vocês já leram, que vocês já conhecem. E eu convido vocês, a quem não conhece ainda, quem não ouviu, enfim, a gente tem em todas as plataformas, a gente está com a Ebossa. No Instagram, no YouTube, no Spotify... E a gente está estudando outras possibilidades aí no site também. Então, conhece um pouquinho mais para vocês entenderem do que a gente está falando. Sustentabilidade não é brincadeira, assim como a gente está falando agora no mês de setembro, sobre o Setembro Amarelo. Fica o convite até porque o Ed entrou aí antes, não sei se ele ainda tá. Mas a gente está com um projeto muito importante, e além de bacana, é importante, de conscientização à prevenção do suicídio. Suicídio por muito tempo ficou ofuscado da sociedade, as pessoas tinham muita cautela na hora de falar, nem falavam sobre isso, e eu acho extremamente importante. Suicídio não é brincadeira, depressão não é brincadeira, não é coisa aleatória. E se a gente não mudar os nossos olhares sobre essas questões, a gente nunca vai sair do lugar. Então, quando eu publiquei a primeira vez falando sobre o projeto, e a ideia, o que é o projeto para vocês entenderem, 220, né, amiga? Tem que falar mais devagar, perdão. Então, o que é o projeto? São pequenos workshops, na verdade nem workshop, mas são... Ai, Ed, podia estar aqui. A gente está fazendo oficinas de lettering para pessoas que estão em algum tipo de instituição ou grupo que trabalhe com isso. Aí, Ed, obrigada. Deixa eu só ler o que ele falou. É a tentativa mesmo de suprir uma necessidade própria, uma carência, superar um conflito interno. Aí a gente projeta no que é importante para os filhos na hora da cerimônia do casamento. Ah, tá, você está falando anterior, perfeito. Mas agora falando do projeto aqui, só para vocês entenderem, a gente está trazendo algo parecido com o que a Anice fez, né? A ideia se baseou no que a Anice fez, mas a gente está trazendo lettering porque são as áreas que a gente atua, tanto eu quanto o Ed. E esse projeto ele vai estar acontecendo simultaneamente no Rio de Janeiro capital, Paraty, São Ângelo no Rio Grande do Sul, Curitiba no Paraná e em Blumenau também. Então, quem tiver instituições, pessoas que vocês acham que é importante trazer, seja dentro de igreja, de grupos, enfim, N possibilidades, passa pra gente, porque a gente quer levar esse projeto adiante. A gente vai começar em setembro, mas o projeto vai muito além, a gente já tá com prospecções e o objetivo é único e claro. A gente tem que tratar assuntos como depressão, como suicídio, com toda a importância que eles merecem. E aí, o que eu tô querendo dizer com isso? Quando eu publiquei a primeira vez falando do projeto, um amigo muito próximo
muito querido, veio comentar comigo que ele tentou suicídio ainda na adolescência, e ele é uma pessoa bem jovem, então foi recente isso, e ele se sentiu à vontade de contar a história dele pra mim. Essa pessoa, ela estará numa das lives que vão acontecer em setembro, falando sobre a experiência dela, falando o que aconteceu, enfim. E foi muito interessante, porque eu jamais ia imaginar que ele, com aquela riqueza que ele traz de mensagem, ele é um poeta, então com toda aquela carga de arte que ele tem, eu nunca ia imaginar que ele tinha passado por uma situação tão complicada e que chegasse ao extremo de tentar o suicídio, e ele ficou desacordado por dias, então foi uma situação bem grave, né? Então ele virá em setembro para conversar sobre isso. Se você percebe, se você observa alguém próximo a você que tá nessa situação, gente, oferece ajuda. Se você não pode ajudar, vai atrás de alguém. Tipo, a gente tem muitos psicólogos, psicanalistas, tem muita gente dentro que pode dar esse suporte. Agora você dizer pra pessoa que tá bom, vai melhorar, vai facilitar a vida não, cara. Presta atenção nos detalhes. Quando eu falo assim, vamos olhar pro céu, é justamente pra você olhar pro céu e tal, mas eu não tô falando especificamente com esse pessoal aí, tá, gente? Não é aleatório o que eu tô trazendo aqui. Eu tô falando de uma forma geral, pra gente conseguir encontrar e ser mais simpáticos conosco, com os outros. Mas quem tem depressão, quem tem outras, né, tem inúmeras situações aí, precisa de ajuda. A pessoa precisa de um diálogo onde não vai ter julgamento. Então, cuidado, se alguém tá falando isso pra você, se isso tá se tornando repetitivo, se a pessoa tá trazendo isso de várias formas, fica atento. Auxilia ela se você tiver como auxiliar. Então, enfim, eu podia ficar aqui horas falando e eu tô adorando que vocês estão mandando várias coisas. Obrigada, galera. O Ed, o Henrique, enfim, e sim, a pessoa que fala faz, e aquele ou aquela que está sorrindo pode vir a tentar. Exatamente, Henrique. Às vezes as pessoas escondem muito bem essa questão da depressão também, né? Então é melhor a gente observar mais. E é isso, galera. Um ótimo final de semana pra vocês. Eu só passei pra falar um pouquinho. Então só pra confirmar, pra finalizar, a Bossa tem 2 anos e meio, dentro das perguntas que vocês mandaram, né? Se tiverem alguma dúvida, manda aí, a gente vai conversando. O Bom Dia com Alegria, ele não vai vir todo dia, mas ele surge de vez em quando eu tenho alguma ideia, alguma coisa que me atrai, e eu chamo vocês, tá bom? Beijo e bom final de semana!